Como colocar em palavras o que a gente viu em Real Madrid 3, Manchester City 3, pelo jogo de ida dessas quartas de final da Champions League? Histórico? Absurdo? Surreal? Irreal? Cara, são tantas coisas que a gente pode tentar definir, ou com tantos adjetivos que a gente pode dar à partida, mas talvez nenhum deles consiga suprir o quão especial foi. Mais uma vez esses times se enfrentando, mais uma vez sob o comando de Guardiola de um lado, Ancelotti do outro, e uma qualidade de nível de desempenho, de intensidade, de qualidade tática, difícil até de acreditar, sabe? E que dá um gosto de ver que é absurdo. O alto nível tá ali. A gente viu uma partida que com 2 minutos estava 1-0 por conta do pensamento tão à frente do Bernardo Silva, que acabou com inexperiente em comparação com o Bernardo Lunin, né? O Lunin tinha certeza do cruzamento, é muito óbvio. Ele tinha certeza que a bola ia ser cruzada pelo Bernardo. E eu acho que a maioria das pessoas tinha isso. Ele coloca um jogador na barreira, ele abre todo o campo de visão do Bernardo em direção ao gol para tentar fechar o cruzamento e, claro, se posiciona ali no meio do gol para ter a possibilidade de pular para os dois lados. Só que ele esquece que a falta pode ser batida direto, né? E é isso que o Bernardo faz, de um pensamento também e de uma qualidade na batida, de felicidade absurda, e que produz um golaço, tá? Só que o Real Madrid, por mais que tenha começado como se estivesse jogando fora de casa, inclusive citado pelo Ancelotti na entrevista coletiva pós-jogo, que o Real começa muito mal na visão dele, os 10 primeiros minutos, a impressão que dava assistindo o jogo era que o City era o mandante. Era um City pressionando, era um City que abre o placar aos 2 minutos e que foi atrás de um segundo gol logo de imediato, para tentar resolver o jogo. O Real resiste, como costuma fazer, é muito resiliente, é muito forte mentalmente, começa a acalmar a partida e diz, ok, agora nós vamos começar a jogar, ali a partir do 10º minuto. E no primeiro momento que o Real Madrid começa a colocar a bola no chão, começa a explorar seu meio de campo, que fez uma partida muito interessante, Kroos, a qualidade de sempre, muito intenso no jogo até, bem na marcação e achando bons passes, distribuindo e encontrando os passes no meio de campo do Real Madrid, como é de costume dele fazer. Camavinga, presente na marcação, intenso, muita pisada à frente, e também o Valverde de um nível de intensidade, qualidade de marcação, de pressão, de chegada ao ataque, que inclusive viria a fazer o gol absurdo. Mas quando o Real começa a encontrar essas peças, começa a se movimentar, começa a trocar passes, ele chega ao gol. Um gol que surge na troca de passes, no envolvimento, em colocar o City na posição que ele costuma colocar os adversários, e empurrando o City contra o próprio campo. O Real foi pressionando, fazendo o City se defender. E aí o Camavinga acha um chute de fora na área, no único espaço que ele tinha, um City bem fechado, mas que se você tenta se fechar muito, defender a sua área, você pode acabar deixando espaços à frente dela. O Camavinga chuta, faz um gol com desvio no Rubem Dias, que ele jogou uma partida bem mediana, nada mais do que isso. E o Real, imediatamente, 2 minutos atrás, mostra a resiliência, a força que esse time tem. É mentalmente muito forte, é mentalmente muito dedicado. O Real não apaga. O Real, ele, independente do que aconteça, ele dificilmente vai desistir do jogo. Ele dificilmente vai sentir um resultado. A não ser quando, por exemplo, o que a gente viu na temporada passada, o 4-0 do City. Aí não tinha mais o que fazer. Mas até 2-0, até talvez um 3-0, há o que se disputar. O Real não desiste. E com 1-0, que tinha virado 1-1, é óbvio que ele ia pra cima. E foi. E aí entra o encaixe tático do criticado taticamente Ancelotti, inclusive criticado por mim. Eu já critiquei bastante o Ancelotti por algumas decisões táticas dele, por alguma falta de decisões e movimentos dele, mas ele tem quase que total responsabilidade pelo gol da virada do Real Madrid. A decisão do Rodrigo ficar no lado esquerdo é dele. Ele coloca o Rodrigo ali porque o Rodrigo já mostrou nessa temporada render mais do lado esquerdo até do que do lado direito pelo centro. É óbvio que há um conflito nisso. O Vinícius Júnior, o melhor do Vinícius é pelo lado esquerdo. É onde ele produziu os números que ele produziu. O primeiro em passes decisivos, o primeiro em assistências, o primeiro em dribles certos. Nas últimas 3 edições de Champions League. Esse é o Vinícius Júnior. O cara que muita gente critica por falta de decisão, por falta de qualidade, que alguns chegam a citar. Mas ele é o primeiro nesses números individuais gerais nas últimas 3 edições somadas. É o Vinícius. O melhor do Vinícius e
o majoritário que ele criou desses números é pelo lado esquerdo. Então colocar o Rodrigo ali é difícil, né? Porque meio que sacrifica o Vinícius, entre aspas, porque justamente o Vinícius jogando centralizado como uma espécie de falso 9 ou um segundo atacante livre com posicionamento de ir para um lado direito e para o lado esquerdo, atuar pelo centro, buscar soluções e buscar jogadas individuais com liberdade. Ele e o Bellingham formando, inclusive, em alguns momentos um 4-4-2, com Bellingham e Vinícius à frente e um meio de campo firme, forte taticamente, Kroos, Camavinga, Valverde pelo lado direito, Rodrigo pelo lado esquerdo. A adição do Ancelotti gera o gol. O Vinícius recebe essa bola de costas, faz um pivô de um 9, gira o corpo e acha um passe em profundidade para aquilo que a gente já imaginava que o Real Madrid fosse usar. Só que eu imaginava que fosse usar o passe em profundidade com o Vinícius. E foi o Rodrigo. Lançado com o campo inteiro para correr, metade dele, mais precisamente. O Akanji até alcança, mas é driblado. O Vinícius diminui a passada e dá na saída do Ortega para virar o jogo. Apesar de sofrer alguns riscos, apesar do City pressionar o Real Madrid em alguns momentos, o Real foi, mesmo cedendo esse espaço, foi o time que mais chegou próximo de fazer um terceiro gol do que o City empatar no primeiro tempo. O jogo como um todo, ele sai em uma espécie de lucro, não só pelo empate fora de casa, que costuma ser benéfico, mas para o jogo em si, para o contexto da partida, o resultado foi melhor para o City também pelo jogo. O Real, a sua maneira de jogar foi melhor executada. O City consegue 3 gols, mais um de falta, uma bola parada, e os outros 2 são de fora da área. Óbvio, há muita qualidade neles, são 2 gols absurdos, mas não é o que o Guardiola se propõe a fazer. Ele prefere essa jogada até trabalhada mais dentro da área, troca de passes, quanto mais próximo do gol, melhor. A maneira do Real Madrid jogar, com essa objetividade, com essa criação também velocidade na transição rápida, foi efetiva. O Real conseguiu fazer e conseguiu encontrar o Rodrigo para fazer o segundo gol. Encontrar algumas oportunidades, o Rodrigo inclusive perde mais 2 no primeiro tempo, chances que ele poderia ter finalizado melhor, tomou a decisão de bater imediato ali, acabou errando, mas se apresentando muito, gerando muito jogo. Vinícius perde chance, o Bellingham foi da parte ofensiva o que menos atuou, o que menos participou. Tomou decisões erradas, errou em alguns momentos também posicionamento. É uma das decepções do jogo. A gente tem, curioso, né? Parando para pensar, se a gente fosse falar um Real e City, uma quarta de final, lá nos 3 primeiros meses da temporada, seria difícil alguém dizer que nós teremos esse jogo e Haaland e Bellingham não farão muita coisa, não participarão de gols ativamente. Aquele Bellingham dos 3 primeiros meses de temporada, 4, e o próprio Haaland não participarem, seria bem difícil de imaginar. Pois é, isso que aconteceu. O Bellingham bem decepcionante no jogo, não conseguiu se encontrar, e o Haaland que não foi colocado em jogo. O Haaland já é nítido, gente. O Haaland precisa ser colocado em jogo, ele precisa ser acionado. Ele é um 9 que vai esperar a bola chegar, vai participar pouco do jogo se não for acionado, mas se for acionado ele precisa de pouco para fazer muito. E tá ótimo. Ele é um grande jogador à sua maneira. É um cara que vai te entregar 50 gols, é um cara que pode decidir o segundo jogo. Não é uma crítica, mas é o modelo dele de ser, o jogador que ele é. Só que não foi encontrado no jogo, não participou, e ele e o Bellingham são as grandes decepções. Por um segundo tempo veio um substituto de um De Bruyne, que, deixando de jogar de última hora por conta de ter passado mal, vomitado inclusive, entra o Phil Foden, né, que começou pelo lado do campo no primeiro tempo, não jogou, muito bem marcado, um Real que se defendeu muito bem, apesar dos 3 gols sofridos, que curioso isso é. No segundo, o Guardiola coloca o Foden para a posição de meia, de um 10, atrás do centroavante, que seria majoritariamente o melhor do De Bruyne, e o Foden entrega uma obra de arte, né? O Foden acha uma bola entre as linhas de meio campo e a defesa do Real Madrid, gira o corpo, boa jogada do Stones, que também foi muito bem na partida, vira para a perna esquerda e acha um chute absurdo, que só não é tão absurdo quanto o gol do Gvardiol, quanto o chute do Gvardiol. Se o Foden fez um golaço, o Gvardiol também fez. Só que o Gvardiol é um zagueiro improvisado pela lateral esquerda, entre aspas, porque já não é mais uma improvisação. O fato é que o Guardiola tem no Stones um zagueiro e ele está fazendo um volante, já o fez, e tem no Gvardiol um zagueiro de origem e está fazendo no lateral esquerdo. Esse é o fato. E esse lateral esquerdo pisa à frente,
recebe uma bola, erra o domínio, mas a bola se apresenta para o lado direito e ele só chegaria para dar um toque nela. Não mais do que isso. Ele poderia tentar tocar e a bola fatalmente ir para o adversário do Real Madrid e tentar dividir, ou ele poderia chutar com a perna ruim dele, de fora da área, sendo um zagueiro. É isso que ele fez. E fez um golaço. É o nível de surrealismo dessa partida. A segunda virada no jogo. Tem como melhorar? Tem. 8 minutos depois, o Vinícius Júnior, numa partida em que ele foi cirúrgico, mas abaixo. Ele encontra 2 assistências para Rodrigo e para o terceiro gol, o gol do Valverde. Só que ele individualmente tomou decisões ruins no último toque. No momento que ele teve para finalizar as jogadas, ele não conseguiu ser a flecha que ele já tem sido há algum tempo. Mas ele foi um excelente arco. E colocou mais uma assistência na conta. Nas últimas 15 partidas de Vinícius Júnior em mata-mata de Champions, ele tem 15 participações em gol. 2 assistências no jogo de ontem contra o Manchester City. Uma bola que ele encontra do lado esquerdo do campo, aonde ele gosta mais de jogar. E de canhota, perna ruim, ele alça ela do outro lado. Para o Valverde entregar um chute de primeira, de bate-pronto, aquela bola que pede para ser chutada. Cara, aquele gol eu gostaria de ter feito, porque eu ia comemorar de um jeito. Que gol lindo, cara, que gol lindo. E o Valverde ainda comemora indo buscar o time para tentar o 4º gol. Um belíssimo gol. Digno desse jogo, digno de agradecimentos. Essa partida foi digna de você dizer obrigado Champions League, como a gente viu o Fred Caldeira colocar no vídeo dele. Como a gente viu o Vitor Sérgio Rodrigues agradecer durante a transmissão. E é de agradecer mesmo. Um 3-3 que poderia até ser melhor se a gente tivesse aquele roteiro da virada do Real Madrid no final. Mas o City soube se controlar. O City entendeu que a partir daquele momento ele tinha conseguido uma virada. Sofreu um empate, tinha 10 minutos no Bernabéu, o empate estava válido. Se ele deixa o jogo se inflamar, se ele deixa a torcida puxar, se ele deixa o Bernabéu inflamar, se ele deixa o Real Madrid ter a oportunidade de sentir o cheiro de sangue, o Real mataria o City. Viraria ao menos. Mas ele acalmou o jogo, ele esfriou as coisas e conseguiu um 3-3, produzindo mais uma obra de arte. Ancelotti e Guardiola produziram mais uma obra de arte. City e Real Madrid produziram mais um jogo para a história da competição e do futebol mundial. Essa foi apenas uma partida da terça-feira de Champions. Porque a gente já tem Arsenal e Bayern, né, cara? Eu não vi o jogo, eu assisti Real Madrid e City. Inclusive nem foi ao vivo, porque eu estava trabalhando durante a transmissão, assisti quando cheguei em casa. E por isso o vídeo saiu no dia seguinte, inclusive. Mas um Arsenal que sai no prejuízo, né? Porque o Bayern, o Arsenal não poderia ter pego o Bayern num momento melhor do que esse. Distante do título da Bundesliga, o que não acontecia há mais de uma década. Um Bayern Leverkusen que, se não me engano, tem 16 pontos à frente, está a 1 ponto de ser campeão. O Bayern já desistiu. O Tuchel já deu o Bayern Leverkusen como campeão da Bundesliga. Eu acho que o time também fez isso. Um Bayern que faz uma temporada abaixo do que era esperado, psicologicamente mal, abatido, perdeu por Heidenheim, cara. O Bayern perdeu para um estreante em Bundesliga. De virada. Abriu 2-0 e tomou 3-2 no final de semana. O momento psicologicamente do Bayern era o melhor possível para um Arsenal. E para o Arsenal era o melhor dele. Líder da Premier League, com vantagem, por mais que mínima, empatado com o Liverpool e à frente do Manchester City por 1 ponto, mas o melhor em gols feitos e em gols sofridos. Com mais gols feitos, com menos gols sofridos. Um Arsenal de elite. Ele tinha que ganhar esse jogo. Ele tinha que aproveitar a oportunidade. Um Arsenal que já foi humilhado pelo Bayern de Munique em algumas Champions passadas. Tomou 5-1, se não me engano tomou 5-0, foi eliminado 1, 2 ou 3 vezes em mata-mata. Ele pegou o melhor momento possível. E começou jogando para isso. O Martinelli tem oportunidade, o Saka abre o placar numa recuperação de bola no Arsenal pressionando alto, fazendo valer o seu favoritismo ou o seu momento, indo para cima do Bayern, jogando em casa e precisando fazer um resultado positivo, até para aumentar e ir forte para a segunda partida. O Arsenal começou direitinho, indo para cima, o Saka recebe essa bola depois da recuperação de bola, o White toca a frente para ele, bate ele bate na chapada no canto, a saída a gente vai falar mais para frente, né, a saída do Neuer. Só que o Bayern entra no jogo, consegue um empate com uma bela jogada que acaba na finalização do Serge Gnabry, lei do ex, Gnabry comemorando, quis nem saber.
E o Bayern volta a ficar confiante. E esse time confiante é difícil. E esse é o principal prejuízo para o Arsenal. Ele deixou o Bayern confiante para o segundo jogo. O Bayern não vai focar na Bundesliga. A Bundesliga já foi. Ele não tem mais Copa da Alemanha. Ele só tem a Champions. Se ele quiser disputar alguma coisa até o final, é a Champions. E ele conseguiu um resultado positivo, um empate, não foi derrotado, fora de casa, contra o líder da Premier League. Virando o jogo, em determinado momento, depois da belíssima jogada do Sané, que é um time que está mal psicologicamente, mas tem muita qualidade, o Sané vai quase com o meio de campo até a área. Até a área não, até a pequena área. Na área ele é derrubado, depois de driblar 2, pênalti bem marcado, pelo menos uma decisão correta do árbitro. O Harry Kane cobra com perfeição, o jogo começa a ficar com poucas oportunidades, você vê pouca coisa no segundo tempo, até a jogada do Gabriel Jesus, dribla também dentro da área, dá o passe para o Trossard empatar o jogo, e aí a gente tem a polêmica, né? Primeiro, o pênalti que não é dado para o Arsenal, para o Bayern de Munique. Cara, aquilo é pênalti, cara. E o Raya cobra um tiro de meta, por mais que pro lado ele cobrou, e o Gabriel Magalhães me põe a mão na bola. Aquilo é pênalti. E segundo o Tuchel, ele disse para os jogadores que não marcariam um pênalti tão infantil numa quarta final de Champions League. Pênalti é pênalti. Pênalti não tem infantil, pênalti não tem pênalti claro. A gente pode comentar, pô, é um pênalti infantil, é um pênalti bobo, é um pênalti nítido, é um pênalti óbvio. Mas é pênalti, todos devem ser marcados. E ele não marcou, é um erro crasso. E aí ele pode ter compensado no final. Quando o Saka dispara à frente, dá um toque para tirar o Neuer, óbvio, ele se oferece para o contato, ele tira o Neuer, dá um toque na bola, ok. A partir do momento, se o jogador adversário tocar nele, é muito provável o pênalti, porque ele já driblou o adversário. Ele tira o Neuer se choca com ele, e para mim é pênalti. Por mais que o Neuer já vá fazer o movimento de parar, a perna dele ainda tá indo, e você percebe que, poxa, ele não precisava ir tanto para a direita com a perna. Tem um encontrão, ele faz que não significou nada, o Saka fica no chão, o jogo rola, o juiz vem apitar, o VAR não chamou, o que pra mim é um erro também, porque deveria ter chamado. Aquilo é muito passivo de marcação, e pra mim seria pênalti, pra mim eu marcaria aquele pênalti. Só que ele não marcou contra o Bayern, né? Então talvez ele tenha começado contra o Arsenal. Errar uma vez não faz legitimar outro erro. Errar 2 vezes é pior. E pode ser pior ainda pra ele ser suspenso por um tempo, tomar aquele famoso gancho. Mas no todo, prejuízo demais pro Arsenal, né? Deveria ganhar, deveria aproveitar o momento e convencer. Não conseguiu espantar o fantasma e deixa o Bayern vivíssimo para pegar uma Allianz Arena a seu favor, com a única partida que vai importar na temporada. Caso ele venha se classificar, óbvio, terão mais 2 no mínimo, mas para a temporada ele vai ter essa. Ele precisa ganhar um jogo, ele precisa ganhar 90 minutos. A Bundesliga já foi. 90 minutos que podem definir a temporada. O Bayern vai dar o máximo. Qualidade tem. Psicologicamente, ele está vivo. E o Arsenal se complicou, porque ganhar na Allianz Arena não vai ser fácil. No outro jogo, City e Real Madrid, o City vai chegar favorito. O City é capaz de jogar melhor do que jogou na ida, mas o Bernabéu pesa. Óbvio que o Real utilizou a atmosfera também para jogar como jogou. Fatos interessantes, De Bruyne, que não jogou, pode voltar. Kyle Walker pode voltar e pode fazer uma marcação contra Vinícius ou contra Rodrigo, muito superior do que o Akanji fez, até pela velocidade que tem, o poder de marcação, o tempo de bola. Ederson pode voltar, então você pode se basear na volta desses 3 para fazer uma vitória, para conseguir uma classificação. Dito isso, o Real tá vivo, completamente. E para morrer não vai ser fácil. Pode vir a tomar uma outra goleada, mas quando apitar, amigo, pode ter certeza que você vai ter um adversário difícil pela frente. E eles sabem disso. Tudo aberto para esses 2 jogos. Quarta-feira que vem tem a volta, e hoje ainda tem os jogos da ida dos outros 2 confrontos, né? E a gente vai comentar, obviamente. Conto com a presença de vocês. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Acho que eu falei mais do que devia até. O vídeo deve ter ficado longo, então a despedida será curta. Valeu, tamo junto. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tchau.